Olá, pessoal! Está começando mais um Sala de Audiência, o podcast da Jacó Coelho Advogados. Aqui buscamos discutir e refletir sobre atualidades regionais, nacionais e globais de uma forma descomplicada, juntamente com temas do direito sem juridiquês. Eu sou a Tatiana Cardoso e estarei com vocês nessa jornada de debate, discussão e atualidade. Quem não se comunica, se trumbica. Muita gente já escutou isso, né? Já dizia o saudoso Chacrinha nos anos 80. E hoje, praticamente 40 anos depois, vivemos isso constantemente, principalmente com a pandemia, em que mercados e empregos virtuais e a fluidez dos relacionamentos ficou cada vez mais comum. O tempo todo estamos nos comunicando, seja verbalmente, visualmente, gestualmente e diversas outras formas não verbais. Nem todos têm a aptidão de usar os recursos disponíveis para se tornar entendível nas coisas que realiza. Por isso, precisamos nos aprimorar, exercitar, aprender, exercitar de novo, praticar de novo também e assim tentar nos adaptar a um mundo que está em constante mudança e exige cada vez mais de nós. Um exemplo muito próximo foi a criação desse podcast, o Sala de Audiência. Nós tivemos a ideia durante a pandemia, o ano passado, porque tem pessoas que estavam carentes de uma outra forma de se comunicar, do mesmo jeito que surgiram outros podcasts, né? Não se adaptaram à TV, ficaram muito em casa, ao jornal impresso, à revista, à rádio. Então, o surgimento do podcast, eu acredito que tenha acontecido antes, mas ele, assim, deslanchou durante a pandemia. Mas como a comunicação pode ajudar no seu dia a dia e a se posicionar melhor em sua carreira? Vamos descobrir hoje com as duas autoridades aqui no assunto, as jornalistas Maraísa Lima e Ariane Lopes. E ainda comigo, que também sou jornalista e vou poder dar uns pitacos aqui com mais eficiência, né? Maraísa Lima tem mais de 15 anos de experiência em comunicação, incluindo empresas como Record TV e IPOG. Escritora, palestrante e professora de pós-graduação com impacto a mais de 6.000 pessoas, em corporações nacionais e multinacionais. Atua como consultora de CEOs de grupos empresariais na área de comunicação, possui ainda as especializações Neurociência, Comportamento e Desempenho, que está em andamento, MBA em Marketing, MBA em Comunicação Empresarial e Mídias Digitais, MBA em Liderança e Gestão Organizacional. Agora eu respiro, gente, para ela poder falar. Obrigada, Tati, pelo convite. Obrigada a vocês do escritório Jacó Coelho. É uma honra para mim estar aqui para falar de um tema que eu sou apaixonada. Eu respiro comunicação, então para mim é uma satisfação estar aqui. Obrigada a você. E Ariane Lopes aqui, linda, né? Para quem tá só nos escutando, dessa vez ela tá de laranja, reluzente. A Ariane é bacharel em comunicação social, pós-graduada em assessoria de comunicação digital e historiadora. Inclusive, pessoal, a Ariane fez faculdade, nós fizemos juntas o jornalismo e ela fazia história ao mesmo tempo. Depois que eu formei no jornalismo, eu entrei na história, né, lá na UFG também. Então, a gente tem praticamente a mesma formação acadêmica, só que em períodos um pouco diferentes, né? A Ariane trabalha lá no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desde 2011, atuando como repórter no Centro de Comunicação Social. Além de tudo, é super aventureira, viaja bastante. Se você depois quiserem dicas, né, pode entrar lá no Instagram dela, que ela dá hotéis, alimentação, trajetos, tudo, pessoal. E durante 2010, né, Ariane, ela passou 6 meses em Nova York para poder aprender inglês e fazer um curso de técnicas de entrevista na Universidade de Nova York. Também já trabalhou na Record, Goiás, como estagiária e depois que formou como produtora. Prazer te ter aqui. Obrigada. Né? Obrigada, Tati, pelo convite. Obrigada. Tô muito feliz, muito orgulhosa em participar do meu primeiro podcast.
ao lado de grandes jornalistas que eu admiro, que são minhas amigas, Sim. além de tudo, né? Além de excelentes profissionais, são minhas amigas. Então, obrigada mesmo pelo convite e vamos falar sobre comunicação, né? Geralmente nós estamos do outro lado da câmera, né? E do microfone. Então, assim, é uma outra experiência, né, também para nós, ficar aqui como foco da entrevista, do assunto, do tema, né? Vai ser uma outra experiência aqui. Eu costumo falar que a gente é acostumado, né, ficar do outro lado, e aí quando vira pra gente, quando a gente vira o foco, vem a timidez, O nervosismo. A gente sente na pele, né? A gente sente na pele que as pessoas passam. Isso, que não é fácil. E por isso que a gente decidiu falar sobre esse tema, que é como a comunicação pode ajudar na carreira, na sua carreira. Saber falar, se posicionar nas redes sociais, se vestir bem, ter boa oratória realmente faz diferença no mercado de trabalho e no crescimento da carreira? Será que faz? Será que não? Mesmo vivendo em tempos onde o trabalho híbrido está tomando cada vez mais espaço e a necessidade de interagir presencialmente diminuiu ou mudou de formato, né? Se quando falamos e o outro não nos entende, o problema é nosso ou da mensagem? Uma das coisas que nós três fizemos faculdade de jornalismo, viu lá nas primeiras aulas o emissor, o receptor, o meio, a mensagem, e tudo começa com quem está emitindo, né? Então, assim, a gente na prática já sabe que o problema ou a solução está em quem está falando primeiro, né? Não no meio ou na mensagem, porque uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que você entende. E isso a gente leva para os nossos relacionamentos pessoais e profissionais também, em tudo na vida. E como se fazer entendível? É um desafio mesmo. Enfim, vamos discutir esse e outros pontos que podem te ajudar a melhorar seu desempenho pessoal e profissional. Fica ligado aqui com a gente, não desliga, tem muita coisa bacana. E eu queria, assim, começar levantando a questão do conceito de comunicação. O que é? O que é, Maraísa? Define isso, assim, academicamente, porque você está lá dentro da academia. E na prática mesmo, como as pessoas devem enxergar a comunicação e a importância. Esse é um assunto para realmente nós alinharmos aqui o nosso bate-papo, porque eu prefiro falar o que não é comunicação primeiro. Vou até puxar um gancho do que você falou na abertura. Tem frases aí que se popularizaram na internet, eu até em algum momento já cheguei a acreditar, confesso, nessas frases, que dizem assim, olha, comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Eu não concordo com essa frase. Por quê? Se eu digo que comunicação é o que o outro entende, eu estou terceirizando a responsabilidade da comunicação para o outro. E com isso, eu não me preparo. E você disse muito bem. A responsabilidade da comunicação é de quem fala, é do emissor. Por isso que, às vezes, nas empresas, nós precisamos falar tantas vezes a mesma coisa, mas de formas diferentes. Então, insistir, criar a cultura. Então, o que é comunicação? Comunicação vem do latim comunicare, né? Que é partilhar, tornar comum. É você criar um terreno próspero de contexto, conhecendo o seu interlocutor, sabendo do que você está falando, para você, então, utilizar esse veículo de transporte de ideias, que é a própria comunicação. Então, eu costumo falar que as pessoas, elas erram porque elas não sabem nem a base. Se comunicação é fazer o outro compreender e eu relego a ele essa responsabilidade, peraí, eu não estou fazendo o meu papel de emissor bem. Então, comunicação é esse veículo maravilhoso de transporte de ideias para que eu possa chegar a um resultado. Olha que extraordinário. O resultado pode ser fazer com que a pessoa compreenda uma mensagem que você publicou numa matéria. Pode ser você fazer um informativo para as pessoas dentro da empresa. Pode ser simplesmente você testar um canal de comunicação. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Teste de canal, simplesmente. E pode ser vender um produto, vender um serviço. Mas como as pessoas não sabem a base, elas fazem a parte delas e
deixa por conta da outra pessoa. Então, ainda mais nesse momento em que nós vivemos uma complexidade, que são excesso de informação, canais digitais aí cada vez mais surgindo no dia a dia, nós precisamos ter essa clareza enquanto emissores que somos responsáveis por partilhar a informação. E pegando um gancho dessa questão que a Maraísa falou de responsabilidade, né? Eu entendo, assim, que a comunicação, quando você não compreende, você aceita, digamos assim. É verdade. Então, se você não compreende, você aceita. E aí? E a nossa responsabilidade? Então, a gente tem muita responsabilidade. A comunicação é tudo. Exatamente. E aí você falou algo interessante, que é a responsabilidade de quem está falando e de quem está recebendo. Mas, hora ou outra, nós estaremos na posição de quem emite a informação. Justamente. Então, nós precisamos tomar todo o cuidado para que aquela informação seja compreendida. E se eu estou do outro lado, ouvindo, por que não perguntar? Você falou em aceitar. Uhum. Então, eu posso contestar, eu posso pedir um feedback, eu posso pedir para repetir, falar de uma forma diferente. Mas as pessoas não têm também essa consciência. Então, por isso que é basilar. Essa definição, ela é importante para que as pessoas se posicionem dentro de um processo de comunicação. E eu levanto até algo aqui fora do script, mas é que nos meios de comunicação mesmo, existe um processo extremamente importante, que é o de edição e que influencia completamente nisso, né? Tanto na TV, quanto programas gravados no rádio, quanto texto. A Ariane escreveu um texto, ela imagina que vai ser publicado exatamente daquela forma, mas se o editor dela quiser dar outro tom, dará. Não é? E depois você vai... Não foi isso que eu quis dizer. É um processo, assim... O editor tem muita responsabilidade sobre aquilo, né? E também o de imagem. Você foi lá, gravou uma reportagem... Opa, vai sair isso aqui, vai ter essa criança, vai ter essa outra testemunha. Mas ele cortou tudo aquilo, acabou aquilo que você imaginou de transmitir, né? Porque você já passou por um processo que tá fora da gente. Porque depois não vão te perguntar, tá ok, Ariane? Não, vai tocar, né? E eu acho assim, nós jornalistas, né? Nós somos tão importantes nesse processo que, por exemplo, eu enquanto assessora, às vezes eu acompanho, a gente acompanha as entrevistas. Por quê? Porque você grava o seu assessorado, você também, né? Cortam, eles editam. Então, assim, peraí, vamos lá, vamos tentar pegar o ponto principal. Mas, graças a Deus, a gente tem um contato muito bom aqui em Goiás, de uma forma geral, com os colegas. Então, sempre ligam, tiram as dúvidas. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Foi isso que ele quis dizer mesmo, Tati? Realmente, alguns jornalistas, principalmente de impresso, já me perguntaram depois de receber as respostas, né, da fonte. Antes de publicar. Tati, é isso aqui mesmo? Vê se tá certo. Justamente. E eu acho isso, assim, maravilhoso. Corretíssimo da outra parte, né? Porque ele não quer que realmente saia errado, prejudicar aquela fonte, prejudicar o colega jornalista, né? Então, e trazendo para o contexto das redes sociais, porque toda pessoa hoje, ela é uma mídia, porque ela produz o seu próprio conteúdo, nós precisamos pensar muito bem em relação ao que eu quero dizer. É a chamada intencionalidade comunicativa. Porque depois, Tati, não adianta eu dizer, não foi isso que eu quis dizer. Então, primeiro, começa por você ter essa consciência do que eu quero dizer com aquela fala e você ter essa clareza de pensamento para saber expressar aquilo que você quer transmitir para as pessoas. Porque com a rede social é que nem aquela frase, né? A seta disparada e a palavra dita, elas não vão voltar. Não voltam. E o esquecimento na internet, o direito de esquecimento, vocês sabem que é uma coisa muito complicada, porque uma vez publicado, as pessoas baixam o vídeo, as pessoas replicam de forma muito rápida. Então, antes de falar, mais do que nunca, eu preciso desenvolver essa autoconsciência. Eu preciso saber que a minha intenção é informar, a minha intenção é comunicar, a minha intenção é vender. Qual é a minha intenção quando eu uso as redes sociais? Então, isso precisa ficar muito claro e é urgente que as pessoas tenham
consciência disso. Todos os dias a gente vê uma crise nas redes sociais com uma professora falando para os alunos que ser do grupo de pessoas que tem uma orientação sexual LGBTQIA+, que isso é impuro, que isso não é digno. E as pessoas sabem que tem alguém gravando. Se você tem esse pensamento absurdo, guarda para você. Não sai publicando isso. Não sai dizendo isso nas redes sociais. Então, começa por essa autoconsciência. O impacto é muito grande, né, de tudo. A gente realmente tem que prestar atenção, não só quem é formador de opinião. Eu até li uma frase acho que foi a Preta Gil, se eu não me engano, dizendo que se você tem 5 seguidores, você já é um influencer. Exatamente. Você já tá influenciando alguém, independente que seja uma. Isso, porque aquilo vai passar para outra pessoa, que vai ter 100 mil às vezes, ou que vai ter 1.000, e aquele de 1.000 passa pro de 15. A gente perde o controle completamente. Né? E isso é tão extraordinário porque o que a internet fez? Ela expôs as pessoas que têm boas habilidades de comunicação e também o contrário, as pessoas que não têm habilidade nenhuma. O que aconteceu aí semana passada no meio jurídico? Vocês viram, claro, né? O advogado lá em Minasul que tratou a juíza sem nenhum protocolo. Chamando de querida, elogiando. Peraí, gente, qual que é a intenção comunicativa desse advogado? É ele ser uma pessoa que segue os ritos, que sabe o seu papel? Ou uma pessoa que pode ser mal interpretada por quem está do outro lado lendo aquela peça? Ah, não, eu quis ser criativa, eu quis descontrair. Mas espera aí, ali não é o lugar. Então, a gente precisa ter muito essa reflexão sobre o nosso papel de comunicadores. Acho que esse é o principal ponto, né? A nossa responsabilidade aumentou muito e vem aumentando a cada dia. Eu não tenho dúvida disso. Eu estava até vendo uma pesquisa que saiu que revelou que 73% das pessoas aumentaram o uso das redes sociais somente na pandemia, de quase 3 anos para cá. Eu falo assim, nós, né? Quando eu entrei na faculdade, era totalmente diferente do que eu tô vivendo hoje. Totalmente diferente. É uma responsabilidade gigantesca, que é o que a gente tá vivendo. Por conta do impacto que tudo que sai e é publicado tem na vida de outras pessoas, né? Exatamente. Para o bem ou para o mal. Tem uma máxima, né, de um administrador bastante conhecido, que é o Peter Drucker, que fala que 60% de todos os problemas das empresas resultam em falha de comunicação. Eu já vivi muito isso, percebo, olho para outros cases de empresas, né, com crise de imagem também. E eu acho que você que está nos vendo ou escutando pode parar para pensar nesse número também. A Maraísa discorda, porque você acha que número que é, na verdade, eu acho que esse número está subestimado. É muito mais. Eu acho que é muito mais. Mas como é o Peter Drucker que tá falando, não é a Maraísa que vai contestar o Peter Drucker. Mas o que eu dizia era que em algumas empresas cuja cultura não é voltada para a comunicação, ou seja, falta cultura de comunicação, esse número pode ser muito maior. E ele esconde um problema que é, como eu disse aqui antes, é basilar. As pessoas não sabem se comunicar e não sabem o impacto que a comunicação tem para o negócio. Eu falo que eu só fui descobrir isso, assim, na prática, vivendo, quando eu fui gestora de comunicação do IPOG. Porque lá eu descobri que a comunicação não era o fim. A comunicação é o meio. A gente se apega muito. Não mexe no meu texto, não edita o meu vídeo, não mexe aqui porque eu fiz assim, eu não vou me desapegar. Mas na empresa, o empresário não quer saber disso. Ele quer saber se ele vai bater a meta, ele quer saber se ele vai vender. É o resultado. Então lá eu aprendi a duras penas que a comunicação ela serve para alavancar os resultados. E que maravilha que eu aprendi isso lá, né? Porque, olha só, uma pesquisa aqui da consultoria americana Holmes, ela diz que essa falha de comunicação, que às vezes as pessoas não identificam, essa falha ela pode custar 64 milhões de dólares às empresas por ano. Gente, é muito dinheiro. Para algo que pode ser evitado. Tranquilamente, né? Então, assim, eu ministro treinamentos na área jurídica, no mercado imobiliário. Bancário, muito.
as pessoas falam, Maraísa, por uma falha de comunicação, nós perdemos o prazo para atender a uma ação, a um recurso de um cliente e isso custou cifras milionárias. Eu faço pesquisas com os meus alunos antes, são pesquisas anônimas, mas eu tenho aos montes exemplos de falhas de comunicação que geram esses resultados ruins para as empresas. E, Ariane, a comunicação, sim, no início da carreira é indispensável, né? Na verdade, a gente já nasce se comunicando porque a gente já dá uma choradinha. É isso que eu ia falar, depois até antes mesmo, né? Antes do currículo até, sim, inclusive, isso. Né? O que você me fala disso, assim, em relação a... vou começar a trabalhar, me formei e vou começar a trabalhar. O que você identifica de problemas ou de... o que você sugere também? O que você consegue enxergar no início da carreira? Hoje, para mim, comunicação está ligada muito à liderança e à estratégia. Que eu acho que são pontos fundamentais, assim. Então, a partir do momento em que você tem essa consciência, você mostra mais resultados, que é o que a empresa quer, que é o que as pessoas querem. Mas mais que isso, então, para a carreira... antes de começar, até antes de começar mesmo, você precisa pensar nisso. A liderança, ela faz parte, ela preza por uma boa comunicação. E ligado a isso, quando as chances de erro são bem menores também. Dentro de uma empresa, dentro de um órgão público, enfim. Você acha que todo líder, vocês duas acham que todo líder, ele conseguiu ser líder porque ele é um bom comunicador ou mais porque ele entregou excelente resultado? Ou, muda a pergunta também, todo líder é um bom comunicador ou não? Eu acho que é. Você já começou puxando, né, na pergunta. Eu acredito que comunicação e liderança são dois conceitos indissociáveis. Não tem como a pessoa e aliados. Exatamente. Não tem como a pessoa ser um líder sem ser comunicador. Por quê? Precisa gerir equipe ali. Né? Você nunca tá sozinho. Nunca tá sozinho. Você precisa saber comunicar o que você precisa que a equipe execute para você ter o resultado. Porque liderança é a capacidade de influenciar as pessoas para alcançar o resultado. Então, se eu não tenho capacidade de me comunicar para influenciar, não vai ter resultado, não tem equipe, não tem meta batida, não tem nada. Começou errado. Então, assim, será que todo líder é um comunicador? Eu diria que se for líder, sim. Agora, se for um chefe, um gestor, aí não. Verdade, que tem outros conceitos. Aí não. Agora, se ele é um líder, pressupõe que ele é um bom comunicador. Sim. Ótimo. E eu gostei do gancho que a Ariane fez sobre estratégia e liderança. Toda pessoa que ela vai para o mercado de trabalho, ela precisa entender que antes mesmo dela ter um cargo de chefia, de gestão, de liderança, ela precisa liderar as pessoas e influenciar comportamentos. E ela vai fazer isso pela comunicação. E aí, em relação ao currículo, né? Quando a gente forma, a gente vira estagiário, a gente tem o primeiro emprego, nós precisamos deixar boas marcas, não é verdade? Sempre. Sair com as portas abertas. Quando a gente sai. Eu achei até interessante que você, no seu currículo, falou do estágio, né? Foi. E assim, foi a primeira pessoa em todos esses podcasts que eu fiz que falou desse período do estágio, período de formação, que é extremamente importante. Nunca citam isso. É verdade. Vão direto nas outras coisas. E você falou, ou seja, foi algo que realmente, assim, você acha que faz diferença. Fez total diferença pra mim. Formação. E foi assim, e foi, eu acho que foi esse jeito meu de comunicar. Esse jeito de falar, de saber falar. Então, assim, antes mesmo até um pouco de eu sair da faculdade, eu fui contratada. Eu acho que a Maraísa também, porque a gente é da mesma época. E fomos estagiárias juntas. Na verdade, eu fui estagiária dela. Olha, deixando bem claro, né? Ela fala que eu liderava as estagiárias, mesmo sem ter um cargo. Você era estagiária líder, né? Porque, gente, liderança não tem a ver com cargo. Liderança é influenciar mesmo. E é por meio da comunicação que a gente vai fazer isso. E esse bom comunicador, ele tem habilidades
Dentro da organização, dentro da empresa, que habilidades você elencaria? Ele tem que ter um conjunto de habilidades, né? Porque quando a gente fala de comunicação, a gente pensa que, não, a Tati é uma boa comunicadora, a Ariane é uma boa comunicadora. Mas o que está por trás disso? Está por trás, primeiro, gente, a capacidade de ouvir o outro. Se a gente definiu que comunicação é tornar comum, é gerar um terreno comum, como é que eu vou fazer isso tendo um monólogo? Só transmitindo uma informação e sem esperar o que o outro vai trazer para contribuir. Então, os melhores comunicadores são aqueles que também são excelentes ouvintes. Aquela pessoa que faz a leitura completa. Você abriu o programa falando que comunicação é o gesto, que é a roupa, que são as expressões faciais, que tem a ver com a postura, o tom de voz. Então, os bons ouvintes, eles ganham porque eles prestam atenção no outro. Eles são empáticos. A empatia é a forma mais elevada de comunicação, porque ela conecta dois cérebros de forma instantânea, ó. Então, primeiro, essa habilidade de ouvir o outro, né, Ariane? O que você acha? Sim, e outra coisa também que eu acho, assim, além disso, né, ele também tem que ser estrategista. Mas quando eu falo estrategista, não é aquela coisa, nossa, que estratégia. É algo ruim. Não é isso, mas é mais no sentido de organização, no sentido de... Porque tem tudo ali, sabe? A gente precisa disso no nosso dia a dia ali pra lidar. Além, óbvio, de saber, de escutar, né? E aquela coisa, uma vez eu ouvi de uma colega jornalista que ela falava assim, gente, eu falo pros meus alunos, as pessoas, como que faz? Eu não escrevo muito bem. Leia muito, porque você vai escrever bem. Melhor conselho. E comunique. Escute o outro, que você vai saber comunicar bem. Então... E eu super concordo, essa questão, assim, de ouvir. Eu vivo muito aqui dentro do escritório. O próprio Jacó, ele, que é o líder máximo, né? O presidente da empresa, ele fala que ele tá aqui, na verdade, é para servir. Maravilha. E quem serve é quem tá escutando. E realmente, se você for na sala dele agora, eu preciso falar com você, Jacó. E ele tiver disponibilidade, sim, senta aqui, vamos conversar. Ele não mexe no computador, ele deixa o celular de lado e ele fica olhando pra você e te escutando. Ele tá ali te servindo realmente. E ele vai resolver. E ele vai te dar uma moral, ele vai tentar sanar aquilo ali. E aquele momento é você e ele. Porque a gente tá conversando, a gente tá aqui, não é verdade. Aí, mãe, você passa... Não, é isso mesmo, né? E a pessoa sente, né? Ela sente. Lógico. Até em entrevistas, né, Ariane, assim, a gente... Tá aqui, o cara tá falando, a gente quer pegar o celularzinho, já entendeu? É muito chato, é falta de educação, falta de ética. E uma das coisas que eu senti, que eu sofri muito nessa pandemia, foi essa questão do olho no olho. Sente falta. Do tete a tete. Do tete a tete. Virtual não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu sinto. Calor. Porque assim, geralmente, né... Nos meus textos, aquela comunicação mais humanizada, aquela coisa. E aí você escuta a pessoa, você olha no olho, você fala, então, e aí, me conta, é isso, a pessoa é. Então, assim, é totalmente diferente. Eu sofri, gente, mas eu sofri com esse olho no olho. Aí, de repente, vê a máscara. Aí você já não conseguia. Eu falei, meu Deus. Perdeu toda a expressão facial, gente, né? Como é importante, né? Aquilo que a gente falou antes, um pouco. Não é só o falar, mas é o que, né? A maneira como que eu tô gesticulando, como que às vezes eu tô me vestindo, como que eu tô sorrindo. Enfim, É conectar com o outro, justamente, né? Conexão. Essa é a palavra. E eu achei interessante o ponto que a Tati colocou do Jacó. Vocês sabiam que um líder, ele passa 90% do tempo dele se comunicando com as pessoas. Isso é estratégico. Você falou de estratégia. Então, 90% do tempo de um CEO, de um chairman, de um presidente de uma organização é ouvindo as pessoas, é servindo. Então, isso é extraordinário. É estratégico o líder que tem esse tipo de postura. Porque aquele outro que não, pode falar aí, eu tô te ouvindo. A pessoa tá no celular.
A Ou gente vira pro sabe. computador, não, ok. A gente sabe que ela não isso. está ali ouvindo. E um dos maiores anseios do ser humano é de ser compreendido. Olha o que é isso. Olha, é extraordinário. Você saber que você está falando com alguém e a pessoa está te compreendendo. Isso. E tem a emoção, tem a empatia que é demonstrado e a gente demonstra também, né? E acaba que você compra aquela pessoa pra você, né? Ela nunca mais vai te largar. Nossa, ele realmente me ouviu. E se ele não puder fazer nada por você, Mas ele ouviu. Nossa, Ele dedicou 5 minutos exatamente. pra mim. Até o bom dia que a gente fala impacta nas pessoas. Ou que você deixa de falar. Que você não fala também. Exatamente. Às vezes isso também é uma forma de comunicação, isso, né? Nossa, fulano nunca me cumprimenta, nunca me fala nada. Não é? É a ausência da comunicação. Nunca se despediu de mim. Nossa, trabalha aqui na minha frente. E aí você já vai gerando aquele sentimentozinho, né? Essa escuta qualificada, ela é um presente. E a empatia, ela precisa da escuta. Se você não escutar a pessoa, como é que você vai ser empático? Como é que você vai tomar a perspectiva do outro? Não tem como. Por isso que ficou tão difícil com a pandemia você ser empático com as pessoas. Porque você tinha a tela mediando as relações. E, neurocientificamente, nós nos desconectamos só pelo fato de ter um computador ali. Se eu estou próxima, se eu posso tocar, se eu posso sentir ali qual é a emoção da pessoa, como você bem colocou, é muito mais fácil você ativar os neurônios que se conectam com a fisionomia da pessoa, aquilo que ela fala, a expressão facial, o corpo. Ao final de contas, é um conjunto. Justamente. O corpo fala, né? O corpo E fala. você, Ariane, falou que você tenta deixar seus textos mais humanizados, né? E o juridiquês continua, assim, predominando. É muito difícil a gente vencer isso, né? Eu falo que eu também tô do lado, né, do jurídico. E a gente tenta traduzir realmente para alcançar todos os públicos. Não é só o juridiquês, pode ser o mediquês também, né? Todos. A gente quer o quê? Que a nossa mensagem atinja o público, né? Qual que é a nossa função como comunicador mesmo, né? É que aquela mensagem chegue exatamente, perfeitamente para a pessoa que está escutando. Então, assim, o juridiquês serve para outro jurídico, né? Mas e se a professora lê? E se a dona de casa lê? Ela não vai entender. Então, a comunicação já falhou ali. Na verdade, o juridiquês, em vários tribunais de justiça, eu acho que é um movimento horizontal. Eu acho que já reconheceram isso e a necessidade, tem até projeto de lei, enfim, e a necessidade de você tornar a comunicação efetiva. Por quê? Porque eu comunico ali, quem que vai chegar? A decisão vai chegar para quem? É para a parte que nunca teve contato. Então, eu acredito nisso. Eu acho que isso hoje é um movimento horizontal e que vem mudando. Então, eu acho que é isso, assim. E tem uma habilidade que a gente desenvolve na comunicação, que é o seguinte: se eu estou falando para um público específico, que é o caso de advogados falando entre si, eu posso ter um código mais restrito. Então, eu posso usar os termos técnicos, eu posso falar da lei. Mas se eu amplio o meu público, então eu preciso ampliar o meu vocabulário. E esse movimento aí que a Ariane está falando, inclusive tem até cursos de comunicação efetiva para o judiciário, que é para realmente traduzir as informações, porque a comunicação pública, ela tem qual objetivo? Qual que é a intenção da comunicação pública? É fazer com que as informações cheguem ao cidadão. Se o cidadão não compreende, não tem terreno comum e não tem comunicação. E precisa, assim, o que a gente tem feito também, o que a gente tem observado, na verdade, é que essa comunicação interna, né, entre os assessores, né, entre os advogados, os operadores do direito e a comunicação externa. Mas eu vejo que esse movimento, ele tá entrando assim, ele tá entrando no eixo, ele tá se organizando, já tá organizado, na verdade. Tem laboratórios de inovação, tem vários movimentos, várias iniciativas nesse sentido. Tem até um novo conceito, assim, não tão novo, mas que tá pegando mais agora, principalmente no Brasil, que é o Visual Law.
E eu tô achando isso incrível. A gente tá entrando aqui no escritório de cabeça nisso, para renovar mesmo as peças. Para quem não sabe o que é, depois eu já ia pesquisa. Eu ia falar assim, vamos ampliar este conceito? Talvez tenha alguém que não é da área. Não, mas eu já tô ligada Ela aqui já para me comunicar bem. Ela já antecipou. É uma comunicação de advogados para poder atingir a todos os públicos. Por exemplo, numa petição inicial, onde é contada uma história. Eu bati o meu carro na traseira de não sei o quê, nananana, aconteceu isso, isso e isso. Essa história que está sendo contada para um juiz ou para outro advogado, ela vai ficar entendível também para as partes, que são pessoas leigas na maioria das vezes. E isso está sendo feito como? Por designers gráficos, que estão colocando desenhos para contar a história. Não é mais escrito. É como se fosse um storyboard, né? Aí tem uma redação específica para isso, que o advogado vai ter que se adaptar, porque não é o design que vai fazer a redação, mas tem uma redação que seria um briefing para aquele design. O design não vai pegar a petição, interpretar e fazer, não. O advogado já vai ter que escrever, é uma escrita criativa o nome disso. Então, vai tirar outro muita gente da zona de conforto. Outro desafio, né? Eu acho que a nova geração não vai ter tanta dificuldade, mas assim, quem já tem pelo menos uns 10 anos de mercado já vai sentir um pouco esse impacto. E eu acho isso incrível. Além de ser bonito visualmente falando, né? É assim, nossa, a pessoa vai ver um desenho e vai saber a história. É a utilização... O termo. Visual law. Visual law. A utilização de elementos visuais que facilitam a leitura. Muito bom. Aí eu saí aprendendo coisas específicas aqui para ampliar o repertório, hein? Que bacana. É uma tendência, assim, que já tá no nosso meio, né, Tati? Isso. Eu vi que já começou há alguns anos, né? E aqui no Brasil, de 2, 3 anos para cá, já tem empresas específicas em transformar as peças. Tanto lá no Sul quanto em São Paulo já tem empresas específicas e que não são advogados que estão mexendo com isso, são os designers transformando as peças para os escritórios, né? Passa essa peça aqui para Visual Law. E os juízes também vão ter que se adaptar, porque eles vão ter que sentenciar aquele desenho também, aquilo ali. Então, assim, é incrível, é o mundo evoluindo, é comunicação. A gente precisa ser compreendido, né? É o que eu sempre falo, a gente precisa ser compreendido. Eu lembro, uma coisa que aconteceu comigo assim que eu entrei no tribunal. Eu peguei uma sentença, a primeira vez que eu peguei, eu falei, meu Deus. Eu falei, não tô entendendo nada. Que é isso? Aí uma colega virou pra mim e falou assim, olha, a primeira coisa, você vai chegar, você vai pro final. Depois pra você entender. Já tinha ali um rito, um protocolo. Então, assim, é normal. Não, eu sou pior que todo mundo porque eu cheguei. Não. Mas esse movimento tá melhorando. Hoje a gente pega algumas petições, algumas, né, decisões que é acessível. Várias, na verdade. Eu acho que esse movimento é uma tendência. E até um jeito do analfabeto ou semi-analfabeto ter acesso também. As informações. Exatamente. E eu acredito, vou pesquisar mais, que esse movimento, ele também tem a ver com o contexto em que as pessoas estão vivendo, né? Um contexto de infodemia. A gente viu falar nesse termo durante a pandemia, que é o seguinte, eu tenho uma pandemia em proporções globais de Covid-19, mas eu tenho uma infodemia, que seria uma pandemia de informações. Então, nós temos hoje aversão a textos longos, nós estamos lendo livros cada vez menores. Quem aqui não tinha o hábito de ler livros de 300, 400 páginas, e hoje eu vou muito bem até 200, eu confesso pra vocês. E olha que eu sou uma leitora recorrente. Você é. Eu sempre leio. Então, o nosso cérebro... Até li recentemente uma reportagem do Correio do Nordeste, do Portal do Nordeste, da Folha do Nordeste, dizendo que o nosso cérebro, em função dessa ansiedade por sempre aprender algo novo, por sempre ter acesso a conteúdos diferenciados, ele meio que vai excluindo aquilo que é longo, aquilo que é chato, aquilo que é enfadonho. Por isso que tem muita gente que vive ali rolando o feed das redes sociais e os formatos que são
são mais preferíveis entre as pessoas são os vídeos curtos, 15 segundos, 30 segundos. Então, eu acredito que esse formato, ele vem a atender um comportamento do consumidor de informações, de notícias, e no judiciário não seria diferente, porque o nosso cérebro, ele é mais dinâmico e ele foi adaptado com esses vários movimentos tecnológicos aí para ter acesso a informações mais palpáveis, mais fáceis. E o engraçado, né? Como que a comunicação, ela é linda, assim. Porque ela é desafiadora. Todo dia É uma novidade. é uma novidade. Eu fico, como a Maraísa e como você também, eu sou apaixonada pela comunicação. É um desafio. E quem não gosta de desafios, né? Maravilha. Tem que tá errado, né? É. E aí, falando dessa pegada dos vídeos e etc., o TikTok, né, veio com tudo, mais um pouco do ano passado pra cá, né? Assim, mais de 40% da população brasileira tem conta no TikTok, inclusive nos sigam lá no TikTok Jacó Coelho, advogados, temos conta também. Por favor, lá. me sigam também, tá? Isso. @ Maraísa Lima. E eu, Ariane Lopes. Com Muito 2 bem. N's. E o porquê disso, né, é porque as pessoas estão não querendo deter tanta mais informação e querendo ter acesso ao maior número de conteúdo possível no menor tempo possível. Né? Exatamente. Infodemia mesmo, né? Então, é um super fenômeno e as empresas estão aderindo a isso, né? Tá caindo um pouco o preconceito. Aquele comecinho que era só criança usando, ou então dancinha. Só influenciadores. Não, as empresas estão tirando proveito realmente comercial e de posicionamento com a comunicação institucional dentro do TikTok. Passando informação também, né? Você que já tem muitos seguidores, né? E com esse excesso de Alguns, informação. não muitos ainda. Agora vai aumentar. Por favor, hein, gente? Por favor, me ajudem. E com esse excesso de informação, né, a gente escuta muitas críticas, né? Nossa, porque isso aqui, Instagram, TikTok. E eu costumo dizer, eu falo, gente, tem pra todos os gostos. Por exemplo, o TikTok, às vezes é um momento de diversão ali pra esquecer, mas tem conteúdo bom. Lógico. Eu acho conteúdo bom. É o que me interessa. Muito conteúdo bom. Gente, tem um médico que eu sigo, que sabe assim, incrível, muita né? A coisa. gente segue, às vezes, porque gosta da maneira como a pessoa se expressa, né? Então, assim, tem muito conteúdo bom. E às vezes as pessoas, eu vi, né? As pessoas tendem a criticar, porque não, a gente tem que se adaptar, né? E tem que seguir. Nós precisamos ficar de olho nessas tendências. Eu comecei a minha conta no TikTok depois que eu reli um livro que, inclusive, recomendo quem quiser aprofundar em marketing digital, que é o livro Nocaute, do Gary Vee. Inclusive, fui a uma palestra dele no RD Summit, que é um evento voltado para comunicação, marketing, tecnologia. E o Gary Vee, ele fala lá no livro dele, inclusive nem fala de TikTok, pra você ter uma ideia, porque o livro é de 2019 e já está desatualizado. Olha como que as informações, elas são dinâmicas. Então, ele fala assim, quando uma rede social atinge 50 milhões de pessoas, você já precisa ficar de olho. Gente, o TikTok tem bilhões de usuários. Então, nós precisamos olhar para aquela rede sem o preconceito de falar assim, não vou fazer dancinha. Ache uma estratégia para você encaixar o seu conteúdo lá dentro. Estuda a ferramenta. Exatamente. Não necessariamente a dancinha, né? E se tiver que ser uma dancinha, que seja uma dancinha com conteúdo, produtiva. E aí, uma das dicas dele é o seguinte, você precisa usar o conteúdo de forma nativa. Então, não adianta você entrar no TikTok e fazer vídeo que não conversa com o conteúdo de dentro da plataforma. Então, esse conteúdo nativo é um vídeo preparado para aquela ferramenta. Mas como que eu vou descobrir qual é o conteúdo nativo? Passe a seguir pessoas que já têm um bom resultado dentro da rede. Passe a conhecer um pouco sobre o algoritmo. Agora, eles entregam para muito mais gente do que na rede vizinha, né? Do que no Instagram. Então, quando você cria uma conta que às vezes você não tem nem seguidores ainda, o algoritmo está entregando o seu vídeo. Se o seu vídeo for bom, você vai ter visualização sem ter seguidor. Isso acontece. Então, tem que estudar quem já tem resultado dentro do seu nicho. Quem está começando, que é um advogado, procure advogados que estão tendo resultado e vejam o que eles estão fazendo na rede. Eu tenho um case que nem é da comunicação, mas que eu fico lá de olho, que é um dos maiores influenciadores do mercado imobiliário, que ele vende milhões
Lá se fala VGV, que é o volume geral de vendas, o volume líquido de vendas, é um termo técnico. Ele vende 30 milhões, 40 milhões usando o TikTok. Quem quiser seguir é o Ricardo Martins. E ele é um influenciador. Saiu uma matéria dele na Folha de São Paulo falando como que ele reinventou um mercado. E engraçado que ele conta uma história de quando ele era operador de call center. Provavelmente trabalha nessas empresas aí que a gente sabe que tem aqui em Goiânia. Ganhando muito pouco. Ele falou que ele e a esposa dele comiam a marmita no almoço, guardando um pouquinho pro jantar. E hoje... Ele é fenômeno. O cara é um fenômeno. Mora Sim. em condomínio fechado. Tem aí... milhares de seguidores, vê resultados diariamente com o uso do TikTok. Então, se um cara tá no mercado imobiliário, ele viu a oportunidade, aproveitou e gerou um estilo ali para os corretores, para o mercado imobiliário, por que não nós na comunicação não podemos fazer isso também? É isso, né? Aproveitar a oportunidade e não resistir. A gente sem fica muito... preconceito. Exatamente, a gente fica muitas vezes... não vou fazer dancinha. O Abílio Diniz, que eu também sigo, vejo muito as publicações dele. Quando ele entrou no TikTok, ele fez um vídeo no Instagram falando assim, ó, desenrola... Você achou que eu ia fazer dancinha, né? Não vou fazer dancinha, mas eu tô lá na rede social vizinha, me segue lá. E... Viralizou, claro. Porque é um conteúdo autêntico. Não poderia ser diferente, porque eu não imagino o Abílio Diniz fazendo dancinha. Mas eu imagino como um empreendedor que ele é, que sim, ele também estaria no TikTok. Então, como que o Abílio Diniz faz? Se eu sou um líder, se eu quero entrar no TikTok, vá atrás de líderes. Se eu sou uma repórter e quero estar no TikTok... Esteja no TikTok e veja como que os outros repórteres de sucesso, porque tem de tudo lá, né, gente? Tem que selecionar. Estão se posicionando. Então tem que selecionar, fazer curadoria de conteúdo, fazer filtro. Sim. Aprender a comunicar, né? Isso. Aprender a aprender, que é uma habilidade extremamente necessária nos dias de hoje, né? Gente, tá faltando muita coisa pra gente falar. Nossa. Muitos tópicos. Vamos ter Eu sei que tá fazer outro ótimo. programa. Sim, vai ter que ter a parte 2. E eu queria que você partisse para as considerações finais, Ariane. Então, gente. O que você destaca aí? O que você aconselha? Olha, eu acho assim que pra gente prever o futuro, é necessário a gente analisar o presente. E o presente é digital. Então, tudo que a gente falou da comunicação, das redes sociais, eu acho que o presente tá aí. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades, encará-las e vamos comunicar. E muito bem. E muito bem. Eu vou pegar o gancho da Ariane para falar sobre algumas dicas rápidas para fazer um uso melhor dessa comunicação no ambiente digital. Sim. Com esse contexto de infodemia. Primeiro, você precisa ser conciso. As pessoas não têm mais tempo de ouvir pregações de 1 hora, 2 horas. Ninguém tem essa atenção e esse foco disponíveis. Então, seja conciso. Use uma estratégia da neurociência que é extraordinária, que é o egocentrismo. Quando você estiver falando algo para alguém, se pergunte o seguinte: o que eu posso entregar de valor para aquela pessoa? Porque evolutivamente todo mundo quer ganhar algo. Então, se eu estou falando nesse podcast, quem está escutando pensa assim: o que eu ganho com isso? Ganha dicas, ganha informações, ganha pesquisas. Então, egocentrismo. Entregue valor para o outro. Você pode usar também a estratégia do storytelling, que a Tati até colocou aqui, é o Visual Law. Sim. Aprendi. O storytelling é você contar uma história com propósito, claro. Então, tenha sempre início, meio e fim. Dentro dessa perspectiva de que nós temos cada vez menos disponibilidade para conteúdos chatos, para conteúdos longos. Sempre pense em dar algo tangível para o cérebro. Então, você precisa trabalhar a informação para que a outra pessoa absorva aquela informação. Se você ficar muito vago, eu acho, titubeando, ali muito subjetivo, o outro não vai dar atenção para o que você está dizendo. E, claro, por fim,
você usar isso que nós falamos, né, de se conectar com o outro por meio das emoções, de gerar emoções positivas, de despertar o interesse no outro. Então, se você for conciso, usar storytelling, fazer o outro visualizar um contexto, um cenário, sua comunicação, com certeza, ela vai ser mais assertiva, principalmente aí nesse período que a gente está vivendo pós-pandemia. E eu termino assim, acrescentando organização, né? Como a gente já até orientou aqui, fazer uma curadoria de conteúdos que você vai seguir, dos livros que você vai ler. Tenta fazer cronograma. E da comunicação você pode sim tirar dinheiro, você pode sim realmente fazer diferença na vida de outras pessoas, né? E tenta se comunicar cada vez melhor, porque também você vai crescer dentro da empresa, você vai conseguir aquele aumento de salário, né? Que você quer, as férias no período que você quer. E ser humano, ouça de verdade o outro e sirva, né? Acima, assim, de tudo, que aí as outras coisas vão vir como consequência. Maravilha. É isso. E esse foi mais um episódio do Sala de Audiência. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com um amigo, com um familiar, com alguém que você acha que pode ser útil. E eu queria muito agradecer a Maraísa pela participação. Falou, se expressou muito bem, né? Obrigada. E a Ariane também, nossa, 2 grandes amigas. Muito obrigada, Ariane, por ter vindo, ter escapado rapidinho, né, pra estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. E eu aprendi muito aqui também. Eu aprendi com essas duas Isso, a gente uma vai troca boa, né? Foi uma troca muito boa. Eu só tenho a agradecer mesmo. Espero que vocês tenham gostado também, gente. Quero participar mais, hein? Sim, a gente vai ter que fazer a parte 2, né? E se você ainda não nos segue nas redes sociais, o nosso Instagram é @jacocoelho, ADV. E no YouTube, Jacó Coelho Advogados. TikTok também pode nos procurar. Por favor, hein? O Sala de Audiência tá em todas as plataformas. Maraísa, pode falar seu Instagram também para as pessoas te seguirem. Meu Instagram é @Maraísa_Lima. E o TikTok é diferente um pouquinho, é @Maraísa Lima, tudo junto, tá? E lá eu compartilho dicas de comunicação, principalmente para quem quer ser líder no segmento aí em que atua, qualquer segmento. Maraísa com S, gente, não esqueça. Por favor. Por favor. Ariane, compartilha suas redes sociais. Meu Instagram é Ariane, com 2 N's, Lopes. E meu TikTok também, Ariane Lopes, com 2 N's, tá, gente? Ótimo, muito obrigada pela paciência. Espero que a gente tenha acrescentado muito para vocês que estão nos escutando e nos assistindo também.